Santa Maria era dos vivos, Maria vivo, porque eram os importantes, e nós, o quilombo era do bem. E de onde veio esse quilombo? Esse quilombo veio porque quando se pensa que a escravatura do Brasil foi impulsionada por Portugal, é um engano. Quem mais contribuiu para a escravatura do Brasil foi a Inglaterra, que na época era dona dos mares. E o que fazia a Inglaterra? Botava as tribos, porque a África não eram os países que são hoje, eram tribos semi-selvagens ou até selvagens. E então fazia a Inglaterra, botava duas tribos para brigar, armava as duas tribos, e a que perdia, ela escravizava e vendia para a Inglaterra. Então foi a Inglaterra quem impulsionou a escravatura. Mas havia aquelas tribos mais rebeldes, duas das quais eu me orgulho de pertencer, que são os bantus. Os bantus eram um negro que não dava coxa para o seu bater. Ele era rebelde, mas perdeu e foi vencido. E o meu ancestral ficou no refúgio da Bahia porque era de bantu. E como era bantu, ninguém queria. Mas o senhor de Engenho de Pernambuco, que hoje é a cidade de Camaragibe, foi à Bahia comprar negros e comprou refúgio. Nesse refúgio via esse meu ancestral. Sendo rebelde, não dava as costas para o seu bater, e houve um problema de família desse meu ancestral e a senhoria. E então ameaçaram de matá-lo. Segundo eu fui pesquisar, eu fui a Portugal, fui a Belém, a Torre do Tombo, e fui a alguns países da África para me certificar quem eu sou. Então, tentaram matá-lo e fizeram um complô. Mas a negra da cozinha, que também era bantu e que era amiga desse meu ancestral, avisou a ele que ele ia ser assassinado. Então ele se preparou. E quando fizeram o cerco, ele reagiu de tal modo, com a reação tão brilhante, que ele conseguiu a alforria. E além da alforria, ele conseguiu dinheiros cruzados. Dinheiro porque ele veio para o Rio Grande do Norte e aqui adquiriu a terra que botou o nome Camaragibe. Temos aqui. Como? Sabe? Camaragibe. Depois ele vendeu Camaragibe e adquiriu Coqueiros, aonde ele fundou o quilombo e libertava os negros, seus conterrâneos, seus negros bantu e Moçambique, ele libertava. Só não libertava os angolanos, porque, segundo se conta lá, diz que o negro angolano era um negro frouxo e muito subserviente. Então o bantu e o Moçambique eram os negros mais altivos, malvados. Então, meus amigos, até quando veio a Lei Áurea, já não nos atingiu, porque nós já éramos libertos. Nós éramos os quilombos eram libertos. Como foi o quilombo dos Palmares, que até hoje festeja
20 de novembro é o dia da raça negra. E eu peço a alguém que, se quiser ir à festa, o 20 de novembro em Palmares, é uma festa muito bonita, e eu sempre vou. Então, foi daí que eu vi, é o que eu posso ter para contar a vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta, e eu souber responder, responderei, se não, ficarei omisso. Muito obrigado. Eu queria perguntar, senhor, o nome do seu ancestral. Pedro. Pedro? É. E como é que você conseguiu resgatar a história dele? Eu fui à África, eu nasci em Coqueiros, morei em Pernambuco, fui a Portugal, fui a Torres do Tom, ver se tinha algum registro lá, mas muito, como diz, a gente diz lá, muito vasqueiro, o texto que a gente prega lá no interior, muito vasqueiro. De lá eu fui a Angola, fui a Moçambique, fui aqueles países da África, e onde eu verifiquei isso mais assim por informais, né? Não são coisas assim registradas, absolutamente registradas, mas que a história informal leva até adiante. E foi que época o seu ancestral? Você conseguiu? Do século XVII. 17? Era do século XVIII, começo do século XIX. Então ele nasceu... Ele nasceu lá na África e veio para Pernambuco. Mas você conseguiu saber aonde que ele nasceu na África? Nasceu em Moçambique. Em Moçambique. Aí você foi lá na... Fui lá saber, mas não tinha nada registrado, porque o escravo não tinha nome, só tinha o prenome. Então, Geraldo, o sobrenome, que é o nome, legalmente, o nome é o sobrenome, né? Que era do Senhor. Quando o escravo era liberto, ele botava o nome, adquiria o sobrenome do Senhor. Daí que veio Pereira, veio o Nobre, veio o Gonçalves, porque adquiria do Senhor, o dono do engenho. Então, ele saiu de Pernambuco e veio para o Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte, isso no século XVIII. E aí ele comprou uma terra. Ele comprou a terra e botou o nome de Camaragibe, que era o engenho lá de onde ele veio. Certo. Aí depois, como é que ele veio para Coqueiros? Ele vendeu lá para Camaragibe e comprou Coqueiros. Isso também no século XVIII? E lá nessa época, como é que o senhor conseguiu saber essas informações? Olha, isso a gente sabe, como eu já disse, informalmente. Não há um registro onde a gente possa absolutamente. Tem alguns historiadores que contam, você lê isso aqui, lê aquilo lá, e vai juntando os retalhos e faz a coxa de retalhos, né? Vamos dizer assim. Eles, os meus ancestrais, os meus parentes, eram tão chatos e eles tinham o apelido de bucha. Bucha? Quer dizer assim, o povo de Coqueiros é bucha. Bucha quer dizer ruim. Difícil, né? Então tinha esse apelido de bucha, né? João Bucha, Margarida Bucha, Flor Bucha. Mas não botaram esse apelido de mim, não. Geraldo Bucha, não. Mas se botasse, não seria. Agora me diga uma coisa, quem contou essa história? Como é que você começou a se interessar? Não, porque papai, meus tios, guardavam isso, né? E repetiam sempre, né? E o resto eu aprendi. E como é que era a história que eles contavam? Contavam essa história que eles contavam de Pernambuco, da Bahia para cá. Para a África não, porque eles não...
Mas quer dizer que seu ancestral, ele veio sozinho aqui e... Não, ele veio porque ele era bantu e perdeu a batalha, né? E a Inglaterra escravizava a parte que perdia. Então dava duas tribos para brigar, armava as duas tribos. Então a que perdia, ela escravizava e vendia para aqui. Ela era dona dos mares. Certo. Então ele veio, quando ele chegou na Bahia, que era onde eles viviam, ele escondeu refúgio porque era bantu. E já deu a fama do bantu ser rebelde, né? E você sabe o nome do senhor do engenho lá? Não Você não sei. conseguiu Não. encontrar não. Mas você tem registro, você fez... Tem registro de tudo. Isso aí é fácil porque tem registro, sabe? Isso aí, do Certo. engenho aí, isso aí é fácil porque tem registro. Mas assim, do seu ancestral, do seu Não, filho dele. dos filhos dele tem registro, né? Tem meu pai, tem meus tios, tem minhas tias, tem registro lá. Certo. Então ele casou com... Ele chegou, casou... Casou e fez família, e daí veio a descendência, né? A minha avó, né? A minha avó morreu, era escrava, morreu com 105 anos. Era escrava sua avó? Foi escrava. Aí casou com ele e se libertou, né? Sim, era... Ela morreu com 105 anos. Isso quando, hein? Em 48, parece. Mas perfeitamente longe. E lá em Coqueiros? Lá em Coqueiros, morreu lá em Coqueiros. E qual era a propriedade que ela era escrava? Você sabe dizer? Sei. Ela era escrava dos nobres. Dos nobres, né? É. Certo. E ela contava alguma coisa sobre essa... Contava. Depois, porque esse meu ancestral, ele libertava, sendo de Bantu, ou Moçambique, ele libertava, só libertava angolano. Ele comprava e libertava. É tanto que tem a divisão lá em Coqueiros, se a senhora for lá, a senhora encontrará a divisão. Vai de Capoeira Grande até Santa Maria. Capoeira Grande pertencia aos nobres. Joca Nobre, que era João, chamava Joca Nobre, e Deco Nobre, que era Manuel, chamava Deco, todos tinham um apelido assim. E Santa Maria, que era dos mil. E nós ficávamos no meio. Mas essa terra era da família do senhor? Foi comprada nossa. Ainda hoje nós temos. Ah, certo. Ainda hoje nós temos. Certo. Mas lá em Coqueiros tem um pessoal que chama de caboclo? Não, é essa história de que muito tempo Coqueiros foi esquecido, né? Ninguém queria saber assim. Depois foi que se veio saber que descobri que foi um quilombo, né? Tanto que para Coqueiros tem a divisão do pessoal que era liberto, ficava para lá, que eles chamam para cima. Era um chamo queimo. Queimo? Queimo. É os coqueiros e o queimo. Mas tudo é coqueiro, tá? Alguém tem uma pergunta? No dia que quiser ir lá, nós vamos, eu vou lhe mostrar e logo. Alguém tem uma pergunta a fazer para o geral? O que a gente pode fazer? A gente vai ver o filme sobre Cibaúma, né? E depois a gente vai convidar o pessoal de Cibaúma para vir conversar, e a gente vai chamar o seu geral também para voltar para conversar, né, com eles, para cruzar essas experiências, né? Porque Cibaúma tem uma outra história. Eu vou pedir para Nazaré se preparar para contar a história de Cibaúma. Cada quilombo tem a sua história, né? Tá certo. Então, muito obrigada. A gente Vamos lá ver a... Eita. Aí você escreveu a história? Você estava pensando... Eu tenho um livro. Ah, eu queria ver. Figuras pitorescas. Ah.